Bem, obrigado e obrigado a todos os delegados reunidos, luminares e profissionais da mídia, e um agradecimento especial ao anfitrião da Conferência de Segurança de Munique por conseguir realizar um evento tão incrível. Estamos, claro, muito entusiasmados por estar aqui, estamos felizes por estar aqui. E, você sabe, uma das coisas que eu queria falar hoje é, claro, sobre nossos valores compartilhados. É ótimo estar de volta à Alemanha. Estive aqui no ano passado como senador, vi o secretário de Relações Exteriores, David Lamian, no ano passado, tínhamos empregos diferentes, mas agora é hora de todos os nossos países, de todos aqueles que foram afortunados o suficiente para receber poder político de nossos respectivos povos, usá-lo sabiamente para melhorar suas vidas. E quero dizer que tive a sorte, durante meu tempo aqui, de passar algum tempo fora das paredes desta conferência nas últimas 24 horas e fiquei muito impressionado com a hospitalidade das pessoas, mesmo, claro, enquanto elas se recuperam do horrendo ataque de ontem. E a primeira vez que estive em Munique foi com minha esposa, na verdade, que está aqui comigo hoje em uma viagem pessoal. E sempre amei a cidade de Munique, e sempre amei seu povo. E eu só quero dizer isso, estamos muito comovidos, e nossos pensamentos estão com Munique e todos os afetados por esta tragédia. Estamos pensando em vocês, estamos rezando por vocês, e estaremos torcendo por vocês nos dias e semanas que virão. Espero que esse não seja o último aplauso que eu receba, mas nos reunimos nesta conferência, é claro, para discutir segurança e, normalmente, nos referimos a ameaças à nossa segurança externa. Vejo muitos grandes líderes militares reunidos aqui hoje, mas enquanto a administração Trump está muito preocupada com a segurança europeia e acredita que podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia, também acreditamos que é importante, nos próximos anos, que a Europa assuma um papel significativo em prover sua própria defesa. A ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é qualquer outro ator externo. E o que me preocupa é a ameaça interna, o retiro da Europa de alguns de seus valores mais fundamentais, valores compartilhados com os Estados Unidos da América. Agora, fiquei impressionado que um ex-comissário europeu foi à televisão recentemente e parecia encantado. Que o governo romeno havia acabado de anular uma eleição inteira. Ele alertou que, se as coisas não saírem como planejado, a mesma coisa poderia acontecer na Alemanha também. Agora, essas declarações despreocupadas são chocantes para os ouvidos americanos. Por anos, nos disseram que tudo o que financiamos e apoiamos é em nome de nossos valores democráticos, compartilhados. Tudo, desde nossa política em relação à Ucrânia até a censura digital, é apresentado como uma defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais europeus cancelando eleições e altos funcionários ameaçando cancelar outras, devemos perguntar se estamos nos mantendo a um padrão suficientemente alto. E digo nós mesmos porque acredito fundamentalmente que estamos no mesmo time. Devemos fazer mais do que falar sobre valores democráticos. Devemos vivê-los. Agora, dentro da memória viva de muitos de vocês nesta sala, a Guerra Fria posicionou defensores da democracia contra forças muito mais tirânicas neste continente. E considere o lado nessa luta que censurou dissidentes, que fechou igrejas, que cancelou eleições. Eles eram os mocinhos? Certamente não. E graças a Deus eles perderam a Guerra Fria. Eles perderam porque não valorizavam nem respeitavam todas as bênçãos extraordinárias da liberdade. A liberdade de surpreender, de cometer erros, de inventar, de construir. Acontece que você não pode impor inovação ou criatividade, assim como não pode forçar as pessoas a pensar, a sentir ou no que acreditar. E acreditamos que essas coisas estão certamente conectadas. E infelizmente, quando olho para a Europa hoje, às vezes não está tão claro o que aconteceu com alguns dos vencedores da Guerra Fria. Eu olho para Bruxelas, onde comissários da UE alertam os cidadãos de que pretendem fechar as redes sociais durante tempos de agitação civil, no momento em que detectarem o que julgaram ser, entre aspas, conteúdo odioso. Ou para este próprio país, onde a polícia realizou batidas contra cidadãos suspeitos de postar comentários antifeministas online como parte de, entre aspas, combate à misoginia na internet, um dia de ação. Eu olho para a Suécia
onde há 2 semanas o governo condenou um ativista cristão por participar de queimas de Alcorão que resultaram no assassinato de seu amigo. E como o juiz em seu caso notou de forma assustadora, as leis da Suécia, para supostamente proteger a liberdade de expressão, na verdade não concedem. E estou citando um passe livre. Fazer ou dizer qualquer coisa sem correr o risco de ofender o grupo que sustenta essa crença. E talvez o mais preocupante, olho para nossos queridos amigos, o Reino Unido, onde o retrocesso dos direitos de consciência colocou as liberdades básicas dos britânicos religiosos, em particular, na mira. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, de um crime hediondo, de estar a 50 metros de uma clínica de aborto e rezar silenciosamente por 3 minutos, sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas rezando silenciosamente por conta própria. Depois que a polícia britânica o avistou e exigiu saber pelo que ele estava rezando, Adam respondeu simplesmente que era em nome do filho não nascido que ele e sua ex-namorada haviam abortado anos antes. Agora, os oficiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de proteção do governo, que criminaliza a oração silenciosa e outras ações que possam influenciar a decisão de uma pessoa dentro de 200 metros de uma instalação de aborto. Ele foi condenado a pagar milhares de libras em custos legais para a acusação. Agora, eu gostaria de poder dizer que isso foi um acaso. Um exemplo isolado e louco de uma lei mal escrita sendo aplicada contra uma única pessoa. Mas não, em outubro passado, há apenas alguns meses, o governo escocês começou a distribuir cartas para cidadãos cujas casas estavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, avisando-os de que até mesmo a oração privada dentro de suas próprias casas pode constituir uma violação da lei. Naturalmente, o governo instou os leitores a denunciar qualquer cidadão suspeito de crime de pensamento. Na Grã-Bretanha e em toda a Europa, temo que a liberdade de expressão esteja em declínio. E no interesse da comédia, meus amigos, mas também no interesse da verdade, admito que às vezes as vozes mais altas a favor da censura não vieram de dentro da Europa, mas do meu próprio país, onde a administração anterior ameaçou e intimidou empresas de mídia social para censurar a chamada desinformação. Desinformação como, por exemplo, a ideia de que o coronavírus provavelmente vazou de um laboratório na China. Nosso próprio governo incentivou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram dizer o que acabou sendo uma verdade óbvia. Então venho aqui hoje não apenas com uma observação, mas com uma oferta. E assim como a administração Biden parecia desesperada para silenciar pessoas por expressarem suas opiniões, a administração Trump fará exatamente o oposto. Espero que possamos trabalhar juntos nisso. Em Washington, há um novo xerife na cidade, e sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar de suas opiniões, mas lutaremos para defender seu direito de expressá-las na praça pública, concordando ou discordando. Agora chegamos ao ponto, é claro, em que a situação se deteriorou tanto que, neste dezembro, a Romênia simplesmente cancelou os resultados de uma eleição presidencial com base em suspeitas frágeis de uma agência de inteligência e uma enorme pressão de seus vizinhos continentais. Agora, pelo que entendi, o argumento era que a desinformação russa havia infectado as eleições romenas, mas eu pediria aos meus amigos europeus que tivessem alguma perspectiva. Você pode acreditar que é errado a Rússia comprar anúncios em redes sociais para influenciar suas eleições? Nós certamente acreditamos. Você pode até condená-lo no palco mundial, mas se sua democracia pode ser destruída com algumas centenas de milhares de dólares em publicidade digital de um país estrangeiro, então ela não era muito forte para começar. Agora, a boa notícia é que eu acho que suas democracias são substancialmente menos frágeis do que muitas pessoas aparentemente temem. E eu realmente acredito que permitir que nossos cidadãos expressem suas opiniões os tornará ainda mais fortes, o que, é claro, nos traz de volta a Munique, onde os organizadores desta mesma conferência proibiram legisladores que representam partidos populistas, tanto da esquerda quanto da direita, de participarem dessas conversas. Agora, novamente, não precisamos concordar com tudo ou qualquer coisa que as pessoas digam, mas quando as pessoas representam e quando líderes políticos representam uma importante base eleitoral,
É nosso dever pelo menos participar do diálogo com eles. Agora, para muitos de nós do outro lado do Atlântico, parece cada vez mais que interesses antigos e enraizados estão se escondendo atrás de palavras feias da era soviética, como desinformação e informação errada, que simplesmente não gostam da ideia de que alguém com um ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente. Ou, Deus nos livre, votar de uma maneira diferente, ou pior ainda, ganhar uma eleição. Agora, esta é uma conferência de segurança, e tenho certeza de que todos vocês vieram aqui preparados para falar sobre como exatamente pretendem aumentar os gastos com defesa nos próximos anos, de acordo com algum novo objetivo, e isso é ótimo, porque como o presidente Trump deixou bem claro, ele acredita que nossos amigos europeus devem desempenhar um papel maior no futuro deste continente. Não achamos que vocês ouçam este termo compartilhamento de encargos, mas acreditamos que é uma parte importante de estar em uma aliança compartilhada juntos, que os europeus assumam mais responsabilidades, enquanto a América se concentra em áreas do mundo que estão em grande perigo. Mas deixe-me também perguntar a vocês, como vocês começarão a pensar sobre os tipos de questões orçamentárias se não sabemos o que estamos defendendo em primeiro lugar? Já ouvi muito nas minhas conversas e tive muitas ótimas conversas com muitas pessoas reunidas aqui nesta sala. Ouvi muito sobre do que vocês precisam se defender e, claro, isso é importante. Mas o que me pareceu um pouco menos claro, e certamente acho que para muitos dos cidadãos da Europa, é exatamente o que vocês estão defendendo. Qual é a visão positiva que anima este pacto de segurança compartilhada que todos acreditamos ser tão importante, e eu acredito profundamente que não há segurança? Se você tem medo das vozes, das opiniões e da consciência que guiam o seu próprio povo, a Europa enfrenta muitos desafios. Mas a crise que este continente enfrenta agora, a crise que acredito que todos enfrentamos juntos, é uma que nós mesmos criamos. Se você está correndo com medo dos seus próprios eleitores, não há nada que a América possa fazer por você. Nem, aliás, há algo que você possa fazer pelo povo americano que me elegeu e elegeu o presidente Trump. Você precisa de mandatos democráticos para realizar qualquer coisa de valor nos próximos anos. Não aprendemos nada que mandatos frágeis produzem resultados instáveis, mas há tanto de valor que pode ser realizado com o tipo de mandato democrático que eu acho que virá de ser mais responsivo às vozes dos seus cidadãos. Se você deseja desfrutar de economias competitivas, se deseja ter energia acessível e cadeias de suprimentos seguras, então você precisa de mandatos para governar. Porque você tem que fazer escolhas difíceis. Você não pode ganhar um mandato democrático censurando seus oponentes ou colocando-os na prisão, seja o líder da oposição, uma humilde cristã rezando em sua própria casa, ou um jornalista tentando reportar as notícias. Nem você pode ganhar um ignorando seu eleitorado básico, em questões como quem pode fazer parte de nossa sociedade compartilhada. E de todos os desafios urgentes que as nações aqui representadas enfrentam, acredito que não há nada mais urgente do que a migração em massa hoje. Quase 1 em cada 5 pessoas vivendo neste país veio do exterior. Isso é, claro, um recorde histórico. É um número semelhante, aliás, nos Estados Unidos, também um recorde histórico. O número de imigrantes que entraram na UE, vindos de países não pertencentes à UE, dobrou entre 2021 e 2022. E, claro, aumentou muito desde então. E sabemos que a situação não surgiu do nada. É o resultado de uma série de decisões conscientes tomadas por políticos em todo o continente e outros ao redor do mundo. Ao longo de uma década, vimos os horrores causados por essas decisões ontem nesta mesma cidade. E claro, não posso mencionar isso novamente sem pensar nas terríveis vítimas que tiveram um belo dia de inverno em Munique arruinado. Nossos pensamentos e orações estão com eles e permanecerão com eles. Mas por que isso aconteceu em primeiro lugar? É uma história terrível. Mas é uma que ouvimos muitas vezes na Europa e, infelizmente, muitas vezes nos Estados Unidos também. Um solicitante de asilo, muitas vezes um jovem na casa dos 20 anos, já conhecido pela polícia, joga um carro contra uma multidão e destrói uma comunidade. Quantas vezes devemos sofrer esses retrocessos terríveis antes de mudarmos de rumo e levarmos nossa civilização compartilhada em uma nova direção?